Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Carvalho aqui com vocês, mais uma vez trazendo aqui um conteúdo de alta qualidade, tá? Hoje, segunda-feira, 25 de novembro, eu quero hoje trazer um conteúdo aqui onde a gente vai falar sobre dominar o medo de errar na contabilidade, tá? A gente vem acompanhando já há muito tempo milhares aí de contadores e a gente tem ajudado bastante esses contadores, alguns de forma direta mesmo ali na mentoria, né? Que hoje a gente está com uma mentoria bem consolidada com várias pessoas dentro da mentoria já, vários contadores que vêm aderindo e vêm tendo resultados. Inclusive, se você quiser participar da mentoria, estão abertas as vagas, tá? Só clicar no link aqui embaixo do nosso Google Forms, preencher, para a gente analisar o seu perfil e nossa equipe vai entrar em contato com você. Então, eu venho recebendo muitas questões dos contadores. André, eu morro de medo de pegar um cliente porque eu tenho medo de errar com esse cliente. Então, nós vamos tirar essa mística, né? De que não, a gente tá errando e não pode errar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Calma. Tem como a gente contornar isso. E outra, você só vai aprender se você fizer, se você errar. Então a gente vai tirar essa mística de que todo mundo é perfeito e ninguém erra. Nós erramos sempre, pessoal. O que não pode acontecer é continuar errando naquele mesmo erro. A gente precisa contornar aquilo, resolver e nunca mais errar naquilo. Então a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Claro que a gente tem que mitigar ao máximo e por isso que eu resolvi hoje trazer essa aula e desmificar isso aí, tirar essa mística de que o contador precisa morrer de medo, precisa ter insegurança sempre. Não, você precisa cada vez mais se tornar um melhor profissional, tá? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para essa aula, fica comigo até o final que tá muito massa, tá muito bacana. Bom, pessoal, tela do meu computador compartilhada aqui com vocês. Então, o nome da aula de hoje é Domínio Medo de Errar na Contabilidade. Domínio Medo de Errar na Contabilidade, tá? Até eu tô errando aqui nas palavras, mas vamos lá. O importante é isso. O importante é continuar. Organizar as ideias e continuar, tá? Então, seja o contador que seus clientes confiam, supere o medo de errar e construa uma trajetória de sucesso. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa fazer, que a gente precisa trazer é reconhecendo os medos, tá, pessoal? O que que acontece? O medo, ele é muito importante na nossa vida, tá? Não ache que o medo é uma coisa ruim. Porque o que que acontece? O medo, ele vai dar pra gente o norte. Ele vai fazer a gente ter um entendimento do que a gente precisa melhorar. O erro, o medo, né, ele está muito ligado com o nosso propósito. Porque aquilo que a gente tem medo é aquilo que está ligado ao nosso propósito, é aquilo que realmente a gente tem que continuar. Mas o medo é importante porque ele é um mecanismo de segurança, ele é um mecanismo para você entender realmente se você pode ou não fazer aquilo ali. Tá? Por exemplo, existe o medo bom, que é aquele medo voltado de atenção, né? É um medo voltado para atenção. Poxa, eu vou fazer esse procedimento aqui. Quais são as variáveis? Eu posso fazer isso, fazer aquilo, posso mitigar esse risco, eu posso fazer essa questão. Quando a pessoa é muito autoconfiante também, existe um perigo muito grande, porque ela sempre acha que está acima do bem e do mal. Então, como que a gente faz para reconhecer os nossos medos, né, pessoal? Erros de procedimentos. Os contadores morrem de medo disso aqui, ó. Preenchimento errado das obrigações acessórias, tá? Esse é um dos principais medos, porque preenchendo errado as obrigações acessórias, automaticamente você manda essas informações erradas para o governo e automaticamente pode gerar ali uma ação fiscal contra a empresa. Mas é aquilo que eu falo, hoje a gente tem acesso, pessoal, a muitas coisas na internet, a gente tem acesso aí a todo o detalhamento, tem acesso a tudo, então isso fica mais fácil para você encontrar aí um método de você resolver essa questão, tá? Então, você não precisa ter esse medo, tá, de errar nos procedimentos, tá? Você não precisa ter esse medo de errar nos procedimentos. Então você tem que manter essa prática, você tem que manter isso e continuar fazendo, tá? Uma outra coisa que você pode diminuir isso aqui é você fazendo esse outro aqui, ó. Você não pode desconhecer da legislação. Você precisa estar bem atualizado, porque você estando bem atualizado, automaticamente você contorna esse erro de procedimentos, esse erro de preenchimento de obrigações acessórias. Você vai criando o quê? Uma casca, você vai criando aquele hábito, você vai criando uma consistência que isso vai te dando segurança cada vez maior. Então, uma coisa você pode anotar aí, tá?
Você só cria confiança fazendo, tá? Você só cria confiança fazendo. Se você não fizer, não adianta. Você não vai ter confiança. Então você só ganha confiança fazendo. Então você precisa conhecer muito bem isso aqui, ó, legislação. Isso aqui é tranquilo, é só você estudar. Pega as legislações que são mais importantes e vai estudar, vai ler, tá? Porque existem alterações frequentes, né? Então exige muita atualização. Então, outro medo que o contador tem aqui, dá prejuízo para o cliente. Pessoal, multas, atuações impactam a empresa, mas você tem que ter a consciência de que você precisa instruir e conscientizar muito bem o teu cliente. Você precisa dar o quê? Amparo para o teu cliente, tá? Se você estiver junto com ele, orientando, passando as medidas que ele tem que fazer, dando ali as orientações corretas, né? Exigindo que ele cumpra aquilo ali. É claro que você não pode também obrigar o cliente a fazer alguma coisa, mas você vai dar o quê? As instruções para ele. Se você der as instruções corretas e ele não cumprir, e mesmo assim houver multas e atuações que vão impactar na empresa, você não pode se culpar perante a isso. Você tem que fazer o seu papel, você tem que fazer a sua parte, mas você não pode se culpar, porque tem coisas, pessoal, que não dependem do contador, tá? O contador ele está ali para instruir. Então tem muito contador carregando um peso enorme nas costas pelo cliente, achando que ele tem que fazer tudo pelo cliente, e isso está errado. Na nossa mentoria, inclusive, a gente explica isso, que você precisa conscientizar o teu cliente, trazer o teu cliente para o teu lado e mostrar para ele as obrigações dele e as obrigações dele, os deveres dele e os direitos dele também, tá? Então, se você não tiver muito bem alinhado com esses procedimentos, com a legislação e com essa conscientização do cliente, você vai ter insegurança. Isso tudo que eu falei para você vai gerar aqui, ó, vai desaguar aqui na insegurança. Mas é claro que você precisa ter o entendimento também que a insegurança ela só vai sumir a partir do momento em que você começar a fazer as coisas, que você realmente colocar em prática aquelas coisas que você tem em mente. Se você não fizer, você não vai aprender, você não vai ganhar segurança. Então você precisa fazer. Quer perder o medo de falar em público? Começa a falar em público. Quer perder o medo de atender clientes? Começa a atender clientes. Quer perder o medo de vender? Começa a vender. Se você não fizer, a antítese disso é você fazer aquilo que você tem medo. Ah, eu tenho medo de pular de paraquedas. Começa a pular de paraquedas, você vai perder o medo. Então, assim, você tem que fazer aquilo que você tem medo. Não tem jeito. A não ser que aquilo não faça sentido para você. Então, você tem aqui, ó, medo de não atender às demandas do mercado. Você tem medo sempre de não estar atendendo bem. Você sempre vai estar se comparando com o próximo, que o outro é melhor, que o outro é isso, que o outro tem um escritório melhor, que o outro tem uma fachada melhor, que o outro tem um sistema melhor, que o outro é mais bonito e eu não consigo atender meu cliente. Então você coloca um monte de empecilho na tua cabeça, um monte de coisa que vai te travar. Então você tem que começar o quê? Fazer o que tem que ser feito, não é ficar pensando no outro, pensando naquilo, pensando em um monte de coisa e aquilo acaba que não traz resultado nenhum. Então você precisa reconhecer seus medos. Faz essa tarefa aqui, ó. Faz essa tarefa aqui, tá? Eu vou passar uma tarefa para você fazer. Enumera, tá? Tarefa. Faça uma lista dos seus principais medos na contabilidade. E depois faça uma outra lista das suas principais virtudes. Escreve aqui embaixo para mim nos comentários aqui. Qual o seu principal medo? Só um, coloca aqui nos comentários. E qual a sua principal virtude? Porque muitas vezes a gente pivotando isso aqui, a gente pode fazer essa virtude quebrar esse medo. Entendeu? Então, coloca aqui nos comentários para mim a tua principal, teu principal medo e a tua principal virtude, tá? Como tarefa desse primeiro bloco que a gente falou aqui, desses medos, né? Então, quais são as soluções práticas, pessoal? Para que eu elimine esses medos, eu preciso, ó, ter uma educação continuada, tá?
Eu preciso ter uma educação continuada. Como que eu faço isso, André? Cursos, workshops, eventos. Eu tenho que estar atento à legislação tributária, às novas tecnologias e softwares. Eu tenho que estar atento à gestão de tempo e organização. Então, tudo isso, desenvolvendo tudo isso, você vai ter essa quebra desse medo. Você tem que ter ferramentas de apoio, softwares e aplicações atualizadas, checklists internos de como você vai atender aquele cliente, como é que é os procedimentos, os padrões, as rotinas, o sistema para organizar a tua vida dentro da tua empresa, dentro do teu escritório, plataforma de comunicação, e aqui eu ainda colocaria mais um ponto aqui, ó, uma mentoria com a pessoa que já percorreu, já passou por esses procedimentos, já passou por essas demandas e que está ali para te dar um caminho. E você precisa construir rotina. Por exemplo, revisão periódica de documentos para mitigar erros, auditoria interna, comunicação constante com o cliente, tá? Porque se você está em comunicação constante com o cliente, automaticamente você traz o quê? Consciência para ele, tá? O contador hoje é isso. O contador hoje ele tem que trazer o quê para o cliente, pessoal? Ele tem que ser um instrutor. Por isso que eu falo, todas as técnicas de gestão empresarial você tem que aplicar no seu negócio, no seu escritório contábil. Porque se você não aplica no seu escritório contábil, automaticamente você não está apto para ensinar para ninguém aquilo. Como que você vai dar um exemplo para o teu cliente se você não pratica isso dentro da tua empresa? Então você precisa ter também uma mentalidade de excelência. O que é isso? Prevenção e planejamento. Simule cenários e planeje estratégias. Faça uma visão, tenha uma visão daquilo que você pode acontecer. Sempre tenha cenários para você trabalhar. Caramba, eu estou nisso aqui, como é que eu posso ajustar isso aqui para caso aconteça, eu estar amparado? Por exemplo, uma coisa que eu tenho aqui no escritório, seguro de responsabilidade civil. Ah, André, isso aí traz o quê? Tu pode errar à vontade? Não, eu não quero nem usar esse seguro, mas só que eu faço o seguro por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos, e as pessoas podem cometer equívocos, as pessoas podem errar. E por isso que eu me resguardo. Por quê? Porque eu sou um gestor. Eu tenho que controlar o meu negócio, gerir o meu negócio para que ele dê resultado positivo. O meu intuito aqui é lucro. Então eu trago alternativas para que me proteja. Eu estou sempre me blindando, me protegendo. De qual forma? Comunicação assertiva com o cliente aqui, ó. Comunicação clara. Informar o cliente sobre os prazos e responsabilidades. Então o meu cliente tem muito ajustado, ele sabe que se ele não me entregar naquele prazo que eu peço as documentações, automaticamente pode acontecer alguma sanção. E eu estou livre disso por quê? Porque eu já me comuniquei com ele, a minha comunicação com ele é clara. Se você está no Mapa Contábil e está assistindo aqui, você viu lá na aula do Mapa Contábil sobre o onboard, integração do cliente. Eu sempre falo, um funcionário quando vai trabalhar numa empresa multinacional, ele fica 5 dias fazendo integração. Ele não entra e vai lá, acessa o computador e começa a trabalhar. Ele fica 5 dias entendendo missão, valores da empresa, ele entende o regime interno da empresa, ele entende qual é a filosofia da empresa de trabalho, ele conhece os colegas, ele participa de treinamento sobre segurança do trabalho para depois ele começar a trabalhar. Então, qual é o mal do contador? É o cliente entrar de qualquer forma, ele não tem uma comunicação clara, não fecha um contrato preciso com esse cliente e vai fazendo de qualquer jeito. Quando a bomba estoura, o cliente vai falar, eu nunca fui avisado sobre isso, André. E realmente não foi. Por quê? Porque você não alinhou isso com ele. Então você precisa ter isso aqui muito forte, uma cultura de aprendizado muito forte. Documente erros para evitar repetições. Compartilhe conhecimento, lições aprendidas com a equipe. Faça reuniões periódicas com a tua equipe. André, eu ainda não tenho equipe, mas tem essa rotina de você mesmo fazer uma própria visualização interna ali do teu negócio, de como tu pode melhorar isso, o teu atendimento e tudo mais. Como é que você pode minimizar os riscos também? Você precisa de um monitoramento contínuo. Você precisa de sistemas integrados. André, ainda não tenho dinheiro para fazer isso. Não tem problema, você pode usar ferramentas gratuitas. Você precisa ter uma consultoria especializada. Busque especialistas para as áreas mais complexas. É isso que eu falo. Ande com pessoas que vão fazer você evoluir. Lembra lá dos 3 As que eu falei? Né? Você tem que aprender, aplicar e aperfeiçoar. Aprender, aplicar e aperfeiçoar. Então, procure aprender, aplicar e aperfeiçoar. Esteja sempre nesse círculo. Ó.
Pessoas novas, ambientes novos, ideias novas e você vai ter resultados novos, pessoal. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tá? Você precisa ter uma gestão desses documentos também para monitorar, né, esses riscos, né? Arquivos digitais, fazer backups e tudo mais. Você precisa estar sempre consciente. Então, como que eu desenvolvo uma consciência, né? Como que eu desenvolvo uma confiança? Transparência com o cliente, tá? Nunca prometa aquilo que você não pode entregar. Mostre cuidado com o processo do teu cliente. Seja aqui, ó, proativo. Ninguém suporta pessoas reativas. O que são pessoas reativas? Que esperam acontecer o problema para tentar resolver. Seja proativo, antecipe os problemas, converse com o teu cliente, fale para ele. Se o problema do teu cliente é a questão de impostos, ele não está emitindo nota fiscal, marca uma reunião e explica para ele, ó, se você não emitir nota fiscal, automaticamente você vai cair na DIMP, que é um sistema do governo que ele monitora as notas fiscais versus cartão de crédito e cartão de débito. Se você não fizer isso aqui, automaticamente você está sujeito a multa. Vamos resolver isso aqui, porque dessa forma, o que acontece? Você se livra de um passivo fiscal. Converse com o teu cliente, seja claro com ele. Ele vai te ouvir. Seja claro com ele, mostre, põe as cartas na mesa. Não fique com medo de falar e de expor o teu posicionamento. Você não precisa falar algo para agradar o cliente, você precisa falar algo para instruir ele a fazer o certo, né? E com isso você vai ter o quê? Um autoconhecimento. Identifique áreas de insegurança e busque aprimoramento. É aquilo que eu falei, lixe aquelas qualidades que você tem e lixe os medos que você tem. Você precisa aprimorar os seus medos, a parte deficitária, e você precisa também investir na parte que você já é bom para você se tornar especialista naquilo. E você precisa ter um fortalecimento da equipe também. Delegue responsabilidades. André, mas eu não tenho equipe. Terceiriza, de repente, algum serviço. Terceiriza alguma coisa. Porque dessa forma você faz o quê? Você precisa ter uma gestão de tempo também. Porque muitas vezes a gente mergulha no operacional, na contabilidade no operacional, e esquece de gerir o nosso tempo para fazer os atendimentos que a gente precisa fazer. E você precisa construir também uma base sólida, com planejamento tributário, né? Simule análise e cenários para o teu cliente, uma comunicação eficaz com o teu cliente e um controle de riscos. Isso aqui, ó, você aplicando esse pilar 1, 2 e 3, você já vai ter muita coisa. Porque, por exemplo, se você não faz um planejamento tributário para o teu cliente, alguém vai fazer. Então, seja proativo. Foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Seja proativo, tome a iniciativa de fazer as coisas, não espere o teu cliente pedir. E aí você vai vir aqui para a celebração do sucesso, que aí você vai ter conhecimento. Isso você vai adquirindo com o tempo, você vai ter eficiência, você vai ter confiança e você vai ter reconhecimento. Se você aplicar isso que a gente falou aqui, aplicar os pilares que a gente falou, você vai alcançar tudo isso aqui, ó. Conhecimento, eficiência, confiança e reconhecimento. Porque tudo isso aqui está interligado. E o teu cliente vai te dar esse reconhecimento que você merece. Por quê? Porque você vai adquirir conhecimento e você vai ter ali respostas para o teu cliente. Mas isso você só vai fazer, você só vai criando isso com o tempo. Você vai virar muito mais eficiente, você vai ganhar muito mais confiança e automaticamente você vai ter muito mais reconhecimento e dessa forma trazer muitos mais clientes para a tua base. Então é isso que você precisa ter em mente, pessoal. Você precisa ter isso em mente, você precisa ir quebrando essas barreiras, tá? Você precisa quebrar as barreiras, tá? Então anota aqui, ó, escreve aí, tá? Você precisa quebrar as barreiras, tá? Você precisa quebrar as barreiras, elas estão aqui, ó, tá? Essas barreiras estão aqui, ó. Tá aqui as barreiras, você vai quebrando uma a uma, tá? Você vai quebrando essas barreiras e vai evoluindo. E aqui, nessa parte aqui, são as tuas experiências, sejam elas boas ou ruins. O que você precisa fazer com essas experiências? Aprendizado. Traz para cá. Aprendeu? Aperfeiçoa. Aperfeiçoou, aplica. E vai fazendo. Vai fazendo e quebrando as barreiras que vão surgindo. Eu tinha uma barreira muito grande antes,
que era sair dos 30 clientes. Mas aí eu comecei a visualizar isso e comecei a colocar metas, comecei a colocar energia. Eu falei, eu quero chegar em X ano, isso era 2021, 2021 eu tinha 20 clientes, 20 a 30 clientes. Eu quero encerrar 2022 com 50. Encerramos 2022 com 80. Eu quero encerrar 2023, né, com 90 clientes, 100 clientes, cento e poucos clientes. Hoje a gente está com uma base de 120. Então, se a gente colocar aqui, né, de 30 menos 120, a gente aumentou 90 clientes em 2 anos. Aí isso a gente poderia ter feito muito mais. Agora, com a consciência que eu tenho, a nossa meta para 2025 é fechar 2025 com pelo menos mais 100 clientes na base, com 220 clientes. Então a gente vai aplicar isso. Tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente tem que perder esse medo, tem que quebrar as objeções, focar nas nossas qualidades e a gente fazer o que precisa ser feito, tá? Se você fizer o que precisa ser feito, automaticamente você vai conseguir os resultados que você espera. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi isso que eu quis trazer, bateu no meu coração. Foi uma aluna que trouxe esse questionamento comigo hoje de manhã. E à tarde, quando eu cheguei no escritório, isso tocou muito meu coração. E eu falei, eu quero trazer alguma coisa para o pessoal, para que isso impacte eles e eles possam aí acelerar ainda em 2024 e conquistar os sonhos e os objetivos deles, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto. Um abração, tchau, tchau, fica com Deus.